Nós vamos estar trazendo a palavra de Deus hoje, meditando em alguns assuntos, com a graça de Deus, destinados a estar com Ele. Esse é o nosso tema. Você foi destinado a estar com Deus, a estar com Jesus? Esse é o seu destino? Sim ou não? Amém. Vamos entender isso à luz da palavra de Deus, hoje à noite. A minha pergunta hoje sobre o ser humano, eu e você. O que nós somos? O que nós somos é bem diferente da gente perguntar quem nós somos. Dá para entender isso? Quando eu pergunto, quem é você? Aí você vai me descrever individualmente quem é você. Ah, eu sou um profissional da área de saúde, sou casada, tenho 3 filhos, trabalho numa clínica, eu gosto de pizza, e assim vai. E aí eu posso fazer a mesma pergunta para a pastora Donete, e ela vai me descrever outra coisa. Não, a pastora Donete vai me descrever, não, eu sou uma profissional da área de sociologia, eu sou pastora de uma igreja, e assim vai. E essa descrição é muito particular de cada um de nós. Mas quando eu pergunto o que é o ser humano, o que você é, já é uma pergunta universal, que a resposta ela vai se enquadrar para todos os seres humanos, independente de quem eles são. Então a pergunta hoje é o que você é? Quem lhe criou? Para que você foi criado, ser humano? Qual o objetivo dessa criação, ser humano? A pergunta hoje é essa, que é para todos os seres humanos do planeta Terra. A ciência, ela nos descreve assim, que o ser humano é um ser vivo que nasce, cresce, reproduz e morre. Mas é uma descrição muito resumida, não é não? Será que é só isso mesmo? Será que o ser humano ele nasce com o objetivo apenas de crescer, multiplicar, morrer? Reproduzir outro ser humano e depois morrer? Não. Certamente nós temos um propósito muito maior em nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nesse estágio aí, nesse intervalo aí de vida, deve existir algo mais profundo, algo mais supremo, algo mais superior a se fazer. Afinal, nós somos diferentes de todo o resto da criação. Dizem que quem mais se assemelha com a gente é os macacos, né? Dizem aí. Mas mesmo assim, somos muito diferentes dos animais. A gente está criando uma cachorrinha agora, né? Depois de muita insistência lá em casa. E a gente vê que quando uma cachorrinha ela está alegre, agitada, ela corre dentro de casa, pula no pescoço de todo mundo. Quando ela está triste, ela se acua ali no cantinho, mas a gente faz um carinho, ela volta de novo. Mas nós, quando nós ficamos tristes, quando nós estamos afligidos por alguma coisa, alguma situação, algum problema, geralmente o que a gente faz, além de muitas vezes chorar, se entristecer, a gente vai orar. A gente vai buscar a solução, o alento, o conforto em algum ser superior, maior do que nós, Deus. Então eu sou diferente de um cachorro. Nós somos diferentes de todo o resto da criação. Agora, por quê? O que há em nós, como seres humanos, que nos faz ímpar, que nos faz bem diferente do resto da criação? Nós, como igreja, nós nos propomos a cuidar de pessoas, sim ou não? Independente da visão do MDA. Se você for pensar no propósito das igrejas de um modo geral, o objetivo é cuidar das pessoas. Mas, se você for perguntar também às outras profissões, um médico,
O objetivo é cuidar de pessoas. Um psicólogo, cuidar de pessoas. Um engenheiro, trazer o bem-estar às pessoas. Ele não vai construir um prédio para cair e matar todo mundo. É o contrário, ele vai estudar, se profissionalizar para construir edificações para proteger o homem. A sociologia também, trazer bem-estar ao homem. Então a gente começa a perceber que se a gente for parar para pensar, tudo, na verdade, que está sobre o planeta Terra tem o objetivo de trazer algum benefício ao homem. Bem-estar, cuidado ao homem. Só que para a gente exercer isso com excelência, cuidar do homem, do ser humano, nós precisamos saber o que é o ser humano. Eu não posso conseguir cuidar de ninguém com excelência sem eu saber o propósito e como aquilo foi criado. Por isso que a gente precisa entender o que nós somos. Aí em 1 Tessalonicenses nós temos assim, de forma resumida, o que é que Deus fala, o que nós somos. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala aqui de forma muito clara que nós somos 3 em 1. Nós somos corpo, nós somos alma, porém nós temos um espírito. E é exatamente nesse pontinho aqui do espírito que nós nos diferenciamos do resto de toda a criação. Cachorro tem um corpo, tem uma alma. Os animais têm isso. Mas nós temos um espírito, que é exatamente a porção principal da nossa existência, de quem ou de o que nós somos. É o nosso espírito, é o que vai ser eterno. É a essência do ser humano, é o nosso espírito. É o espírito que está dentro de mim que se chama Angélica. Não é a minha carne e a minha alma. Agora, o problema e o grande desafio é que nós percebemos claramente o nosso corpo, sim ou não? Sim, percebemos muito facilmente. A nossa alma também está muito evidente, sim ou não? Sim ou não? Sim. A gente sente emoções, a gente sente desejos, a gente chora, a gente se alegra. E tudo isso acontece na alma. E cadê o nosso espírito então? Como perceber o nosso espírito? Agora, nós só podemos perceber o que está vivo. Nós não podemos perceber o que está morto. Nós não percebemos o nosso espírito até o momento em que nós fazemos uma decisão por Jesus, onde a Bíblia diz que a gente estava morto e agora a gente recebe a vida de Deus. Aonde é que eu recebo a vida de Deus? O Espírito Santo de Deus. No Espírito. Então, quando eu recebo o Espírito de Deus, que é a vida de Deus, da mesma forma que o meu Espírito é a minha vida, aí sim, o meu Espírito, que estava morto, ressuscita, passa a viver. Se ele estava morto, eu não tinha condições de percebê-lo. Mas agora ele vivo, através do Espírito de Deus, eu posso percebê-lo. Qual é a necessidade, então, que eu tenho desse Espírito ressuscitar dentro de mim? É porque somente através do nosso Espírito nós podemos ter um relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas aí fora no mundo que buscam o caminho certo para chegar até Deus. Muitas religiões aí fora se propõem a isso, a encontrar Deus. Mas
não vamos nunca encontrar e nos relacionar com Deus se o nosso espírito ainda estiver morto. Precisa haver vida no nosso espírito para que a gente possa iniciar um relacionamento com Deus. E aí sim, a partir daí, a gente começa a perceber que nós temos um espírito. Amém? A partir do momento que nós tomamos a consciência de que nós temos um espírito, começa a existir uma transformação, onde nós deixamos de ser apenas uma criatura, algo criado por Deus, para sermos então filhos que se relacionam com o Pai Deus. Sem isso, antes disso, não existe como acontecer esse relacionamento. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Quando em Gênesis 1, a Bíblia nos fala assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Deus afirma então depois, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Será que é porque Deus tem esse corpo assim? Por isso que eu sou parecida com Ele? Não, essa criação se refere ao espírito do homem, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O espírito. Quando a gente tem um filho, né? Aquele filho nasce à sua imagem e semelhança, né? Assim, parecido com você. Tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 olhos. E quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Ele fala que o nosso espírito ali foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se a gente fosse resumir a Deus numa única palavra, quem é Deus? O que é que a gente pensa logo? Santo? Talvez? Santo? Sim, Ele é santo. Os anjos declaram 24 horas, sem parar: tu és santo, 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 santo. Talvez essa seja a característica mais evidente em Deus, ser santo. Então, se eu fui criada à imagem e à semelhança de Deus, eu preciso ser o quê? Não. Eu preciso ser santo, como Ele é santo. Fora os outros atributos de Deus, inúmeros que Ele tem. Mas uma das principais características é essa. Porque se eu não conseguir entrar nessa vida parecida com a vida de Deus, eu não vou ser feliz nunca. E o que nós estamos buscando é eternamente a sermos felizes. Nem que seja pelos piores caminhos dessa vida. Mas se você for pensar, todos, até os que estão praticando iniquidade aí fora, qual o objetivo dessa iniquidade? Estão em busca da tal felicidade. Já viram aquele ditado que nós temos um buraco dentro de nós que é do tamanho de Deus? É verdade. Nós, seres humanos, nós temos um vazio existencial que só há um que possa preencher e nos dar satisfação plena. Deus. Apenas Deus. Estamos buscando de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, preencher esse vazio existencial para sermos felizes, plenos, alegres, completos. Mas nós não conseguimos nunca. Só conseguimos quando nos encontramos verdadeiramente com esse Deus. Ele entra dentro de nós e ali se firma um relacionamento. Aí esse vazio existencial, ele é completamente preenchido. Mas quando eu falo nisso, que Deus criou o homem, isso implica em algumas coisas, algumas verdades que elas não vão deixar de existir nunca.
essa relação do Criador com a criatura, essa relação de quem me criou e eu como ser criado, ela não vai deixar de existir nunca, não vai se apagar nunca. Mesmo que o homem tente viver longe de Deus, mesmo que o homem tente com as suas próprias mãos, mesmo que o homem tente viver sozinho, seja lá o que nós possamos fazer sobre a terra, essa relação de criação e criatura não vai acabar nunca. Não vai mudar nunca. Não haverá outra maneira do homem nascer, de ser criado, se não fosse por Deus. Então, essa verdade universal de que somos criaturas criadas por Deus, ela implica em algumas situações que nós não podemos fugir dela. E a primeira é que não somos um ser independente. Volto a repetir. Por mais que a gente deseje e busque andar de forma independente, fazendo as nossas próprias vontades, deixando Deus para trás e seguindo um caminho do qual eu quero e eu decido seguir, e não quero mais saber de Deus, não me interessa mais Deus, jamais eu vou conseguir viver essa vida independente de Deus, de forma plena, na plenitude do que é viver. Eu jamais vou conseguir, não vai haver essa independência, nunca. O homem é um ser totalmente dependente de Deus. Sem Deus não haveria o homem, não existiria o homem. Se Deus não tivesse resolvido naquele dia criar Adão, nós não existiríamos hoje. Aí a gente vai para o Salmo 90, do 2 ao 6, bota aí no telão. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de qualquer coisa vir a existir, Deus já era Deus. Não tem como a gente negar. Querendo ou não querendo, Deus, Ele sempre existiu. E Ele sempre vai existir. Costumo dizer que na minha mente limitada eu não consigo conceber uma coisa que existe eternamente. Quando começou, mas quando? Nunca, sempre foi. Esquisito isso. Tem coisas que só vão ser reveladas a nós e nós só vamos entender lá na glória. E eu acho que essa é uma delas. Porque na minha mente eu não consigo entender isso. Antes de qualquer criação na terra, ou sobre a terra, ou da terra, ou do universo, Deus já era Deus. Ponto final. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã. Mas à tarde murcha e seca. E a gente acha que a gente é eterno, né? Aqui sobre a terra. Rapidinho a nossa vida passa. Quando a gente abre e fecha os olhos, a gente já foi. É o que a Bíblia está dizendo. Que nós nascemos de manhã e à tarde nós já murchamos e morremos. E nós estamos aqui nessa terra para definir a nossa eternidade. Eu preciso entender duas coisas. Que talvez isso seja a minha salvação. Eu preciso entender primeiro que essa vida é passageira. Nós estamos todos aqui, mas amanhã de manhã pode estar sendo feito o meu enterro lá fora, não pode não? Sim ou não, gente? Ai, pastora, está profetizando desgraça. Estou não. Porque a minha vida pertence a Deus, Ele me tira na hora que Ele quiser. Amanhã, daqui a 10 anos, 20, 30, 40, 50, não sei.
Mas o fato é que mesmo que eu viva 100 anos, que eu complete 110 anos sobre a terra, isso é um sopro diante de uma eternidade que não acaba nunca. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa vida é passageira demais. Demais. E a segunda coisa que eu preciso entender é que existe um propósito. Então por que eu estou aqui? Se a vida passa como um estalar de dedos, o que eu devo fazer nesse tempo tão rápido que vai passar? Você está aqui hoje simplesmente para definir aonde você estará depois que morrer. É nessa vida que se chama agora, hoje, que nós definimos, que nós decidimos, porque a decisão é nossa, individual, pessoal. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o líder. Ah, é porque o líder. Não, é você. Você que tem que querer Deus. Ou você quer ou você não quer. Não transfira a culpa da decisão que é só sua para as coisas ou para as pessoas ou para as circunstâncias. Ah, mas se o meu pastor tivesse feito isso por mim, eu não estaria no mundo. Ah, se o meu discipulador... Não. A Bíblia fala que nós somos indesculpáveis. A própria criação manifesta as obras das tuas mãos. Não precisaria haver ninguém para me dizer que existe Jesus e um Deus. A própria natureza declara isso. Mas é muito mais fácil a gente dizer, eu não sabia que era assim. Do que a gente assumir para nós essa decisão de dizer, eu é que não quero Jesus. Resolvi andar sem Deus. Eu tenho a liberdade disso, Deus me deixou o livre-arbítrio. Então eu posso decidir se eu quero Deus ou não. E eu não quero. Ok, siga seu caminho. Mas você deve saber que quando você chegar lá, no juízo final, e na decisão de onde você vai morar na eternidade, não vai haver desculpas. Você vai ter que olhar para Deus e dizer, Deus, eu não quis você. Não vai haver desculpas, o fulano, o cicrano, a situação, o pastor, o discipulador, a célula, a igreja que tu me colocou. Não. Então, nós precisamos entender essas duas coisas que são fundamentais na nossa vida. Número 1, a vida passa rápido demais. Eu vou deixar para me converter daqui a 5 anos. Eu vou desfrutar aqui a minha vida. Quando eu parar de fumar, aí eu vou servir a Jesus. Quando eu parar de namorar, eu vou servir a Jesus. Quando eu casar, que eu sair do pecado, eu vou servir a Jesus. Eu espero que você chegue nesse dia. Eu espero que dê tempo. Porque às vezes não dá. E que a decisão é sua de estar com ele ou não. A partir do momento em que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou Adão lá no paraíso, o objetivo de Deus foi o quê? Se relacionar com o homem. A Bíblia fala que Deus, ele passeava todas as tardes ao virar do dia e ele se relacionava ali com Adão, de boa. Por quê? Porque Adão também era santo, não tinha pecado. A partir do momento em que Adão decidiu errar, pecar e desobedecer a Deus, a primeira coisa que aconteceu foi que Deus não pôde mais se relacionar com Adão. Adão foi expulso do jardim, é isso? Sim, mas o que significa aquilo ali? Ele foi expulso da presença de Deus. A parte mais profunda dessa situação não é que ele foi expulso do jardim. A parte mais profunda dessa situação não é que ele deixou de colher as coisas maravilhosas que tinha naquele jardim, agora ele foi plantar a sua própria comida. Isso é um detalhe no que aconteceu. A parte mais profunda dessa situação é que ele foi expulso da
presença de Deus, onde Deus não podia mais passear com ele todas as tardes e relacionar com ele. Por quê? Porque Deus queria castigar a desobediência de Adão? Não. Simplesmente porque houve uma incompatibilidade entre a natureza de Adão e a natureza de Deus. Se Deus é santo, e Adão agora estava cheio de iniquidade, não havia mais a possibilidade de uma união, de um relacionamento. Não havia mais como. Porque o homem agora estava vivendo a partir do seu próprio egoísmo, a partir da sua própria vontade. E não mais a vontade de Deus. A partir daí, se iniciou um novo propósito para com Deus em relação aos homens. O propósito agora qual é? Reconciliação. Esse é o propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus poderia ter olhado para o homem e ter dito assim: é assim, você não me quer, preferiu a desobediência, pois ande agora sozinho, eu não preciso de você. Tchau. Poderia ou não poderia? Ter nos abandonado a nossa própria sorte, ao nosso próprio desejo? Poderia. Mas Deus, diante do seu imenso amor, fidelidade e todos os atributos que a gente possa dar a Deus, Ele resolveu estabelecer um novo propósito nesse relacionamento. E agora o propósito qual é? Reconciliar com esse homem. Que esse homem reconheça que ele tem uma natureza pecadora. Que ele se arrependa. E que ele me reconheça como Senhor, como Deus da vida dele. E a partir daí, sim, a possibilidade de voltar a relacionar com esse Deus. É isso. Simples assim. A única coisa que esse Deus quer de nós é o reconhecimento de que Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. Não somos mais escravos de nós mesmos, da nossa alma, do nosso desejo, do nosso pecado, das situações ao nosso redor. Somos escravos agora de Deus. Aleluia. Para fazer a vontade dEle. Para viver de acordo com a sua vontade. Que a sua vontade é o quê? Boa, perfeita e agradável. Porque Deus tem pensamentos de bem e não de mal para aqueles que o amam. Então viver debaixo dessa escravidão, vamos chamar assim, viver debaixo desse relacionamento com Deus, não deve ser peso. Deve ser alegria, satisfação, vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É só isso que Deus quer nos proporcionar aqui na terra. Se nós não estamos vivendo uma vida abundante, abundante de quê? De dinheiro? Também. Se nós não estamos vivendo uma vida de abundante paz, abundante prosperidade, abundante alegria, abundante harmonia, se nós não estamos vivendo isso, é porque Deus ainda não conquistou completamente o nosso coração. É porque nós ainda não somos totalmente dependentes desse amor. Porque se nós fôssemos, nós estaríamos alcançando esse lugar. O lugar onde não nos falta nada. E o que é nada? É nada. Amém? João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vocês já pararam para perguntar a si mesmos por que Satanás deseja tanto nos destruir? Será que é porque existe um prazer nesse demônio de ver as pessoas sofrendo e com isso ele se alegra? Porque ele é masoquista? Será que é isso?
não tem nada a ver com a gente. Sabia? Que não tem nada a ver com a gente. Tem a ver no que nós somos para Deus. Como assim, pastora? Porque nós somos tão amados por Deus. Nós temos um valor tão grande para esse Deus, que quando Ele nos vê sofrendo, Ele sofre terrivelmente. Então, o diabo, ele é inimigo de Deus. Ele quer atingir a Deus. Como é que ele atinge a Deus se Deus é inatingível? Ele não pode fazer nada contra Deus. Pode ou não pode? O diabo pode fazer alguma coisa contra Deus? Não. Se ele não pode fazer nada contra Deus, ele pensa assim: eu vou fazer contra a criatura humana, que é o que Deus ama. E aí ele vem para nos atingir, para nos destruir, para nos tomar de Deus, para nos levar com Ele na eternidade e nos tirar da presença eterna de Deus, porque sabe que isso Deus vai sofrer muito. Mas se nós não tivéssemos valor nenhum para Deus, se Deus tivesse desistido de nós, se Deus tivesse dito assim, agora eu não quero saber mais do homem, vou ser adorado aqui pelos anjos, e está tudo bem comigo e os anjos, e não quero mais homem perto de mim, o diabo também não estaria investindo na gente mais. O diabo não estaria nem aí para nós. Deu para entender? Aí a gente começa a entender o valor que nós temos para Deus. A ponto dele mandar o seu filho para morrer por nós, para restaurar essa aliança e esse relacionamento. João 3,16, porque Deus amou ao mundo. O mundo não significa o planeta Terra. O mundo aqui significa as pessoas. Porque Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Aí a gente começa a estudar a Bíblia e a gente começa a ver uma linda história de amor sendo contada através desse livro. Uma história de amor que nos faz perceber um Deus lindo, grande, perfeito, correndo atrás de um homem imperfeito, infiel, pecador, que gosta da iniquidade, que gosta dos prazeres carnais, que não está nem aí para Deus, que quer saber de viver a sua própria vida e Deus que fique no canto dele. A gente vê durante toda a Bíblia esse Deus correndo atrás desse homem, para se relacionar com ele, para amá-lo, para conquistar o seu amor, quando ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Dá para entender essa loucura? Não dá para entender esse amor. Eu tenho orado esses dias e pedindo a Deus para me entender esse amor. Para Ele me revelar esse amor como Ele é. Mas eu estou achando que é difícil. Eu consegui entender o tamanho desse amor e a disposição desse Deus em nos perseguir o tempo todo. Perseguir, perseguir, perseguir. É a gente correndo dele e ele nos perseguindo. É a gente correndo dele e ele nos perseguindo. É a gente errando, a gente caindo e ele ali para nos segurar e nos abraçar de volta. Eu acho que o que falta em nós é recebermos essa revelação desse amor. Esse amor que nos constrange, que nos deixa envergonhado na presença dele. Por que esse amor? O Ziel ministrou sobre a oferta e me veio esse sentimento de vergonha. Sabe quando? Quando ele disse assim: você acha que essa oferta que você deu a Deus é o que Ele vai lhe retribuir? Eu estava ali no meu canto, eu disse: Senhor, me perdoa. Eu me senti envergonhada da minha oferta.
Porque se Deus nos retribuísse na medida do que nós temos para dar para Ele, se tornaria até piada. Não é não, gente? Mas em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus, Ele prova. Tem outra versão que diz, Ele demonstrou. Ou seja, Ele mostrou que nos ama. Ele não precisava fazer isso. Sabe por que Ele não precisava? Porque diz assim em Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o que não se pode ver com clareza, o que é invisível de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que esse versículo nos fala? Ele está dizendo assim, quando você olha para a natureza, quando você olha para o sol que nasce e no entardecer está se pondo, quando você olha para as plantas, para o mar com aquelas ondas que vêm, que vão, para a areia, para as estrelas, quando você olha para as coisas criadas, se você para pensar e contemplar a criação, você vai ter uma certeza dentro de você que existe um ser criador. Que aquilo ali não foi feito por acaso. Que aquilo ali não foi feito assim. Por ninguém, por nada. A própria natureza revela que Deus existe. Então nós somos indesculpáveis em dizer, eu não sabia que havia Deus. Principalmente vocês agora, né, que estão ouvindo. Não tem como dizer e como negar mais. A gente olha para alguns povos não alcançados, para algumas tribos, que nunca pisou um cristão. Pessoas que nunca ouviram nem sequer menção de Jesus Cristo. E aí, quando eles morrerem, eles vão ter a desculpa de dizer, ninguém foi lá me evangelizar? Não vão ter essa desculpa. Porque eles poderiam ter olhado para o sol, para as estrelas, para as árvores, para o rio. E ali já haveria automaticamente uma dedução de que Deus existe. Porque dentro dele há um espírito. Criado à imagem e semelhança de nós. Então a decisão é apenas nossa. A decisão de andar com Jesus ou não é individual, pessoal. Já ouvi gente dizendo assim, quando Deus tocar no meu coração, eu vou. Ah, quando eu sentir desejo de orar, eu oro. Ah, quando eu sentir vontade de adorar e de servir a Deus, aí eu vou. Meu filho, você não vai nunca. Vai morrer achando que um dia acontece. Vai morrer no engano, porque não acontece nunca. Porque a Bíblia nos diz que a nossa carne deseja as coisas carnais. Está falando da nossa alma, dos nossos desejos próprios. Ele não deseja Deus. Mas o nosso espírito, sim, deseja as coisas espirituais, celestiais. Então, se você não resolver ativar o seu espírito, para que ele comece a desejar essas coisas, se você não decidir começar a dizer não para as suas vontades e sim para o seu espírito, esse relacionamento com Deus, ele não vai acontecer nunca, jamais. Você vai passar 30 anos dentro de uma igreja, servindo a Deus. Mas se você não tiver
estabelecido esse relacionamento com Deus, que não tem nada a ver com igreja. Digo de novo, a igreja é apenas um local onde a gente se reúne com outros irmãos iguais a nós, para que a gente possa nos ajudar, para que a gente juntos possa exercer a vontade de Deus. É um apoio. Mas não é porque eu estou aqui todos os domingos e quarta-feira na célula que eu vou para o céu e que eu tenho um relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com isso. Relacionamento com Deus é quando eu oro, quando eu converso com Ele, quando eu medito nessa palavra e eu começo a conhecer a Deus porque eu estou meditando aqui. É quando eu desejo a Deus, é quando no meu quarto eu me ajoelho e eu coloco o meu coração diante de Deus e eu digo: Senhor, eu estou aqui, faz o que Tu quiseres com a minha vida. Eu estou à Tua disposição. Isso é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Então, o que nós precisamos entender hoje é que se eu quero um relacionamento com Deus, se eu quero vivenciar esse relacionamento com Deus, onde eu consigo ouvir Ele falar, onde o meu espírito ele está vivo o suficiente para Deus comunicar as verdades e eu absorver. Se eu quero viver esse relacionamento, onde eu busco conhecer a Deus através da palavra, se eu quero esse relacionamento, precisa haver uma decisão. E essa decisão não é na base da emoção. Porque na base da emoção, a gente faz muita coisa, decide muita coisa, que amanhã não existe mais. Pode vir. A decisão é na base da razão. Muitas vezes nós estamos louvando, adorando, na base da emoção. Mas o que a Bíblia diz quanto aos adoradores? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque não é na alma. E em verdade, porque é a verdade que você vive quando você sai daqui da igreja. É a sua verdade. É o que você faz. É a leitura e a meditação na palavra. É a oração todos os dias. É a obediência aos princípios de Deus. Essa é a verdade. As promessas de Deus que estão escritas na Bíblia para nós, elas só viram uma verdade quando a gente vive ela. Enquanto a Bíblia diz que nós seremos prósperos e a gente ainda não é próspero, isso não é uma verdade para mim. Tudo que está escrito na Bíblia, ela só é uma verdade quando eu passo a vivê-la. É por isso que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito, primeiro, e em verdade, segundo. Quando eu passo a viver, quando eu passo a exercer e a obedecer tudo que essa palavra diz, aí eu adoro de verdade. O primeiro passo para a gente viver tudo isso em Deus se chama decisão própria, minha, que não tem nada a ver com ninguém, que não tem nada a ver com nenhuma situação ao meu redor, que não tem nada a ver com o que os outros vão pensar, e que não tem nada a ver com as consequências que ela vai ter. Servir a Deus é de graça, porque tem a graça de Deus, então vem tudo de graça. Não vem.
A graça de Deus é para a gente entender que nós não somos nada. É para a gente entender que existe uma distância muito grande entre eu e Deus. E que jamais, qualquer coisa que eu fizer, me dará o direito de ser amada por Ele. Isso é graça. Ou de receber nada da parte dele. Isso é graça. Mas não pense que de graça, sem fazer nada, sem fazer esforço, sem pagar preço, você vai conquistar a presença de Deus. Porque não vai. Precisa haver disciplina. Disciplina espiritual. E hoje eu não quero orar. Eu não estou com nenhuma vontade de orar. Mas eu entro no meu quarto, fecho a porta, desligo o meu celular e vou orar. Disciplina. A gente tem disciplina com tanta coisa. Não estou com vontade de trabalhar. Mas eu vou, porque eu preciso bater meu ponto. Eu vou trabalhar. Meu filho está doente de noite, mas eu estou com muito sono, eu vou deixar ele aí se acabar de febre. Não, eu me levanto e vou cuidar do meu filho. Mas na hora de orar, de se relacionar com a palavra, na hora de buscar a presença de Deus e a face de Deus, eu só vou quando eu quero. Não existe uma disciplina. Não existe uma decisão de buscá-lo independente do meu coração. Não existe isso. Se não existe isso, nós não vamos alcançar esse lugar nunca. Nunca. Eu queria que você ficasse de pé. Mas como eu falei, a primeira coisa que nós precisamos ter para começar esse relacionamento com Deus, conhecer a Deus, saber quem Ele é, desfrutar desse amor que Ele tem para nós, a primeira coisa é a decisão. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero me relacionar contigo. Senhor, eu reconheço que Tu morreu na cruz, Jesus, que Tu veio a essa terra, morreu na cruz por mim agora. Eu entrego a minha vida para Ti. Minha vida não me pertence mais. Minha vida Te pertence. Se você quer fazer essa decisão inicial, de começar um relacionamento com Deus, eu convido você para vir aqui na frente. Para a gente poder orar por você. Para que você possa dizer que você quer Jesus. Para que você possa dizer que a partir de hoje você decide por Jesus. Que a partir de hoje mesmo que a sua alma esteja dizendo não, você entendeu que você precisa desse Deus. Porque se você não precisa de Deus, tudo bem. A opção sempre vai ser nossa. Mas a decisão é na razão. Aquele que me tocou. É porque eu entendi que eu preciso de Deus. Se você precisa de Deus, você vem aqui rapidinho para a gente orar por você. Aquele que me amou e és o meu Deus.